Declaro aberta a sessão extraordinária, devidamente convocada para deliberar engobradamente sobre as proposituras objeto deste instrumento. Expediente. Nada consta. Ordem do dia. Projeto de lei número 06 de 2021 do Legislativo, que acrescenta serviços e atividades essenciais aos já previsto do município de Pederneiras, Estado de São Paulo, em decorrência da pandemia do Covid-19. Autoria, vereador Valgrana. As comissões de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. As comissões de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Senhor presidente, farei a leitura do relatório da Comissão de Saúde, por favor. Positivo, nobre vereador. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Trata-se de um parecer emitido pela Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo sobre a conveniência e oportunidade de aprovação do projeto de lei número 06 de 2021, de iniciativa do vereador Valgrana, e do mérito. Visando se precaver junto ao Plano São Paulo e levando-se em consideração todos os dados sobre a pandemia do Covid-19 aos quais temos acesso, sendo eles municipais, estaduais e federais, nos sentimos na responsabilidade, enquanto Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, de promovermos uma audiência pública envolvendo todas as partes interessadas, sendo elas os representantes comerciais, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, assim como o Judiciário, bem como a instituição da Santa Casa Misericórdia de Pederneiras, para que possamos dar a representatividade de forma igualitária. Diante do exposto, o parecer ele segue como favorável, caso seja apreciado da forma como foi exposta, ou contrário, caso não possa contemplar da forma como foi exposta. Lembrando que o parecer ele tem um voto meu e voto da Raul, com um voto em separado da vereadora Ângela. Posso fazer uma explicação do voto? Positivo. Positivo. Senhor presidente, aqui nós não estamos falando ainda do projeto, é apenas do parecer da comissão, ok? Para fazer uma explanação. Diante daquilo que está exposto, nós vemos arduamente a necessidade do retorno de todas as atividades, como foi colocado aqui pelo vereador, e achamos imprescindível o retorno para que a gente possa ter uma viabilidade financeira e uma viabilidade econômica. O que nós estamos solicitando nesse documento é que tanto as pessoas do comércio, quanto a Santa Casa, quanto o Executivo, o Legislativo, possam ter a oportunidade de juntos conversarem, junto com o Poder Judiciário, para que possa ser pautado tanto as questões estaduais, quanto as questões municipais, das quais nós estamos vivendo, e se assim, então, todos os poderes, junto com o comércio, entender que é viável a aplicabilidade do projeto dentro do nosso município, sim, nós concordamos, desde que tenha o parecer de todos. Esse é o parecer da comissão, não é o meu voto de projeto ainda, é o parecer da comissão, ok? Obrigado. Então fica a critério do autor se está de acordo ou não com a posição da comissão para ele. Tem duas emendas. O vereador, autor da lei, como se posiciona? Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria que fosse lido também o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer da... Está autorizado.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 06/2021. Trata-se do projeto de lei 06/2021, de autoria do vereador Valgrana, que objetiva reconhecer atividades privadas como essenciais no município de Pederneiras em tempos de crise ocasionada pela pandemia do Covid-19. Primeiramente, cumpre destacar que é de competência do município e dos demais entes federados dispor concorrentemente sobre a configuração de serviços essenciais, em especial em situação de pandemia. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência concorrente dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e União no combate à Covid. Desta forma, na decisão da ADI 6341, ficou consignado que o chefe do Poder Executivo Federal definir por decreto a essencialidade dos serviços públicos, sem observar a autonomia entre entes locais, estaria afrontando o princípio da separação dos poderes. Assim sendo, as medidas adotadas pelo governo federal por meio da medida provisória MP 926/2020, que dispõe sobre o enfrentamento do novo coronavírus, não afasta a competência concorrente dos estados, Distrito Federal e municípios, uma vez que ficou consolidado o entendimento de que a União poderia legislar sobre o tema, mas que, ao fazê-lo, deve sempre resguardar a autonomia dos demais entes locais e observar o município da separação dos poderes. Diante desse cenário, ultrapassada a questão de um município ter competência para legislar sobre o tema, resta saber, de tal propositura, poderia ser de iniciativa parlamentar. Para tanto, necessário se faz análise do artigo 7º, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, que assim descreve. Artigo 7º. Cabe à Câmara, com sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município e, especialmente, 1. Legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual. Da leitura do dispositivo acima citado, vê-se que a matéria tratada na presente propositura não está elencada no rol da matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo e, por consequência, não há que se falar em vício de iniciativa. O decreto número 10.282/2020, que regulamenta a Lei 13.979/2020, modificado pelo decreto 10.292/2020, descreveu em seu artigo 3º. Artigo 3º. As medidas previstas na Lei número 13.979/2020 deverão resguardar o exercício e funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o primeiro. São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Assim, considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Diante do exposto, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, merece respaldo legal, desde que adotadas medidas de preservação da segurança ou biossegurança das pessoas, como preconiza a OMS, e nos termos das diretrizes adotadas pelos órgãos reguladores competentes. Desta forma,
o STF já se manifestou na direção de que o município pode estabelecer medidas diversas daquelas determinadas pelas autoridades estaduais ou federais, em vista de sua autonomia político-administrativa e da competência constitucional que lhe foi atribuída. Diante de tudo o que foi exposto, entendemos que o PL 06/2021 cumpre com todos os requisitos formais de constitucionalidade e legalidade, razão pela qual opina-se favoravelmente ao seu regular trâmite desta Casa. E como voto, Pederneiras, 8 de fevereiro de 2021. Paulo Henrique Alves, relator. Valgrana, presidente. Ângela Mariano Vermelho, membro. Emenda aditiva número 01 de 2021 ao projeto de lei número 06 de 2021. Pela ordem, senhor vereador. Pela ordem. Nós não vamos discutir o parecer? Ainda não foi falado se aceita o parecer ou não. Eu fiz uma leitura do parecer da Comissão de Saúde. Pode ser, Reginaldo. Vocês fizeram uma leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Não. Eu preciso saber se o vereador aceita o meu parecer ou não. É só para... Senhor presidente, senhores vereadores, respondendo ao Adriano do Postinho, a intenção desse vereador é que essa matéria vá para votação ainda hoje. Eu sou a favor do parecer, porque o parecer dele não está desaprovando o projeto. É que, se for favorável ao parecer, nós teríamos que marcar uma audiência pública, né, ao meu parecer. Se for contrário ao meu parecer, aí vota-se o projeto hoje. Em votação, parecer da comissão. Comissão de Saúde. O senhor está colocando em votação o parecer da comissão. O parecer da comissão é meu e do vereador Raul, certo? A vereadora Ângela fez um voto em separado. Para que o parecer seja favorável ao projeto, precisaria do autor aceitar que tivesse audiência pública. Caso ele não aceite que tenha audiência pública, então a gente não acompanha o projeto. Entendeu? Valgrana, você é a favor ou contra o parecer? Parecer da Comissão de Saúde é contrário. Parecer da Comissão de Justiça é a favor. Agora, emenda aditiva. Número 01 de 2021 ao projeto de lei número 06 de 2021, que acrescenta o dispositivo ao PL 06 de 2021, autoria vereador Chapéu. Artigo 1. Fica acrescentado o inciso 5º do artigo 2º do projeto de lei 06/2021, com a seguinte redação. Artigo 2º. 5º. Igrejas e templos de qualquer culto, obedecendo regras de saúde pública. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor a partir de sua aprovação. Plenário, doutor Alberto Clementino Moreira, vereador Chapéu. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Lazer, Turismo, como se posiciona? Favorável, já é algo que apresenta-se no projeto.
Quórum de aprovação, maioria simples. Em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Bacana, esse artigo, o Reginaldo, ele ficou com o número 6, ou vai ficar com o número 7 ou o número 8? Então, ficou como 7. Só isso daí, só, bacana. É porque ele está como 8, na verdade é 7, entendeu? Ele vai fazer a correção lá. Não, só para... Em discussão? Vou tecer as palavras. Gostaria de comunicar à população que hoje vai entrar um projeto referente à flexibilização do comércio de Pederneiras, seguindo a ordem, a OMS. E nesse projeto eu coloquei uma emenda para que as igrejas e templos de qualquer culto obedecessem às regras de saúde pública. O que significa? Que a gente foi muito, os pastores, os irmãos das igrejas católica, evangélica, o padre também, eles são favoráveis que os templos sejam abertos seguindo as recomendações. Certo, Ângela? Então, eu fiz essa emenda porque a igreja, ela é muito importante. Aqui eu vou explicar para vocês. Salmo, capítulo 122, versículo 1, o salmista disse o seguinte: alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso mostra a importância da casa de Deus para todos que amam o Senhor. Muitas das vezes passamos por tempos de crise e não sabemos onde nos apegar. Crise financeira, crise na alma, as decepções da vida no dia a dia, e muitas vezes sozinho não conseguimos vencer essas lutas e que enfrentamos sozinhos. Aí entra a importância da igreja estar aberta, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Lá na igreja, encontramos o alimento para nossas almas, uma palavra de força, de consolo, que talvez nos ajude até a evitar de fazer besteiras e vencer uma semana difícil. Muitos de nós não encontram forças para orar em casa, não conseguem ler um versículo da palavra de Deus, mas na igreja, além de ouvir uma palavra de ânimo, que cura a alma, e nos sentimos fortes, novamente, para enfrentar a vida. Também podemos enfrentar a direção daquilo que Deus quer para cada um de nós, nos conduzindo para a vida eterna. Davi, o rei, buscou a Deus na igreja. Quem somos nós para dizer que a igreja não tem valor? Ela é fundamental nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Por isso, o presidente da Câmara Municipal fez essa emenda para que os templos religiosos, católicos, evangélicos e outros templos, peçam o apoio dos vereadores, em nome do povo da cidade de Pederneiras, para que vote esse projeto favorável, porque a igreja é importante que vote nessa emenda, para que as portas das igrejas estar abertas dentro da lei, que os pastores, o padre quer seguir a lei, sem mais. Em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade.
Emenda aditiva número 02 de 2021 ao projeto de lei número 06 de 2021, que acrescenta dispositivos ao PL 06 de 2021, autoria vereador Bacana. As comissões de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. As comissões de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria simples. Em discussão? Com a palavra, autor, vereador Bacana. Bom, eu pedi para fazer essa emenda a pedido da OAB de Pederneiras, no qual eles precisam também estar dentro da lei para estar trabalhando como os outros segmentos, é claro, sempre seguindo as orientações para a prevenção do Covid. Obrigado. Em discussão? Ninguém querer fazer uso da palavra mais? Coloco em votação única. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esse aqui? Não entendi. Coloca o projeto agora em discussão. Palavra, por favor. Com a palavra, o vereador Adriano Postinho. Senhor presidente, Valgrana, que é o propositor do projeto. Quem mais que é o propositor? Ângela, propositora, mais algum? Não, a Valgrana, a Ângela, que são os propositores do projeto. Primeiramente, deixar claro que importantíssimo o retorno do comércio e todas as suas vertentes. Aqui no projeto, ele coloca aqui algumas pontuações sobre aquilo que vai poder estar voltando, que vai poder flexibilizar, dentro da questão do Plano São Paulo, daquilo que o governador expôs como área vermelha, a zona vermelha que nós estamos aqui por enquanto. Algumas outras regionais já estão na laranja, algumas outras na amarela. Acredito que nós devemos de estar chegando à faixa amarela aí em breve. Acredito ainda que estamos na vermelha devido a algumas brigas políticas de dentro do Estado. É uma pena que o nosso município esteja sofrendo por uma briga política, porque fazemos parte de uma DRS, no caso a DRS 5, a qual o nosso maior município da DRS é o município de Bauru, onde a gente vê que está tendo alguns entraves políticos com o governo. Tenho certeza que, se não fosse isso, nós já estaríamos numa faixa mais leve, abrangendo maior parte do comércio. Queria falar um pouquinho aqui do relatório, que é do parecer, deixar muito claro e bem explícito que eu acredito sim que o retorno do comércio ele é essencial, porque ainda acredito que não é o comércio aquele que maior seja o transmissor de nada. Porém, nós seguimos algumas regras, igual nós aqui seguimos algumas regras também. Somos embasados em algumas leis. No parecer eu coloco que poderia ser amanhã uma audiência aí junto com os poderes e junto com os comerciantes, para que possa definir, vamos voltar? Voltamos e voltamos todos em conjunto. Jamais seria contrário ao retorno, mas desde que todos nós tivéssemos um posicionamento, até porque, se voltarmos nesse momento, estamos vendo algumas outras cidades que já se movimentaram, tiveram acolhida dos seus projetos, algumas estão em alguns entraves jurídicos, mas nenhuma transitou em julgado, nem para sim e nem para não. Não existe esse trânsito completo ainda dos pareceres e dos projetos.
Então, eu ainda vou colocar aqui. Sim, é interessante o retorno do comércio, porque precisa trabalhar, precisa produzir, e nós defendemos isso. Faz bastante tempo que a gente defende isso. Mas acredito que seja importante a participação do comércio, junto com o legislativo, junto com o executivo e junto com o judiciário. Acredito isso essencial para que a gente não faça algo que daqui a alguns dias venha depois a cair em a revelia e nós apenas falarmos que fizemos, né? Até sugiro aqui ao presidente, se puder depois fazer a votação nominal, eu acho que seria mais interessante, começando por aqui mesmo, a votação, na hora que for fazer a votação nominal, se o senhor assim achar adequado. Então, acho importante que o comércio, junto com os 3 poderes, possa ter essa argumentação. Isso seria essencial para que a gente pudesse retornar de uma forma fiel. E eu concordo com o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que falou que o município tem, sim, condições de poder reger o seu próprio momento. Mas acredito que ele tem que estar embasado junto com os demais, porque sozinho, dificilmente alguma coisa fica em pé. Ok? Acho que foi bastante claro. Obrigado. O projeto continua em discussão. Peço palavras, senhor presidente. Palavra, vereador Valgrana. Senhor presidente, a arte de divergir faz parte da política. Respeito o nobre vereador Adriano pelo parecer, mas aquilo que eu disse na tribuna, por que a minha insistência de votar esse projeto agora, hoje, pôr um fim nisso? Porque eu sou contrário às grandes empresas funcionar normalmente e os pequenos não funcionários. Tem um decreto onde parte também pode ter 25%, 30%, e tem alguns lugares abertos que estão fechados. Marília, Paraguaçu Paulista, Bauru, Piratininga, todo mundo fez esse projeto. O Ministério Público está recorrendo. Sabemos o fim disso? Não, não sabemos. Mas estamos cansados de ser cobrado pelos comerciantes, tanto que essa Casa de Leis, quanto o Poder Executivo, tome uma decisão. Porque o Plano São Paulo, quem define é o governador, que não vem para o interior. Quem está no interior somos nós. Nós somos cobrados diariamente. Então eu acho que a gente tem que enfrentar, sim. Enfrentar para dizer o seguinte: nós estamos apoiando o comércio de Pederneiras. Porque senão nós precisamos fechar a Bracel. Porque os primeiros 10 casos de Covid em Pederneiras veio lá da Bracel. Vê lá o que virou Lençóis Paulista. Tem 7.500 funcionários dentro daquela obra. Então você acha que é justo fechar um comércio onde entra 2 ou 3 pessoas e uma empresa com 7.500 funcionários funcionando normalmente? Então não é justo. O comércio não aguenta mais, o comerciante não aguenta mais. Nós temos que tomar alguma atitude, independente se venha depois do Ministério Público, venha quem querer fechar o nosso comércio. Mas o povo não aguenta mais, porque uma hora é laranja, outra hora é vermelho, e aí fica. Regiões que estão com índice pior do que Bauru, estão na fase laranja. E aí vem o governador dizer que as nossas UTI estão sobrecarregadas. E aí faz uma puta de uma propaganda que vão abrir 42 leitos. Mas devia ser coerente para dizer que fechou 30 recentemente. Então, a incoerência é um negócio que não cabe na política. Gostaria de solicitar aos nobres vereadores que, se pudesse, apoiar o projeto. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor me concede a parte, vereador? Acho importante ressaltar uma outra situação aqui. Concordo que não é justo. Concordo que não é justo. Eu acho que o decreto do governo hoje, ele é injusto com a população. E isso concordamos efetivamente. Quero que fique muito claro que eu acho que a injustiça que está ocorrendo com as pessoas no dia a dia, ela é muito complicada, vem complicando muito, tá?
E igual eu queria frisar novamente, seguiria junto se a gente tivesse um acordo de 3 poderes. Seguiria junto se tivesse um acordo de 3 poderes para que ele pudesse ser algo permanente. Mas concordo aí com muito o que o senhor disse. Obrigado pela parte. Adriano, eu não sou mãe de Ná e nem pai de santo. Mas se a gente fizer uma audiência pública com o comércio, é 100% o povo quer abrir. Então, eu acho que dispensa essa etapa. Mas estamos aqui. Eu acho que a arte de divergência é sempre importante. Continua em discussão. Você vai pedir, né? Com a palavra, vereador Bacana. Eu apoio o projeto pelo seguinte: hoje eu vejo, no caso, o que mais movimenta, o que mais tem aglomeração, que seria, no caso, a indústria, trabalhando normal. E vejo os comerciantes, os pequenos comerciantes, lojas, enfim, todos esses que nós dissemos aqui no projeto, e os que foram feitas emendas, também nos templos, igrejas, trabalhando às escondidas. Por que não deixar trabalhar corretamente? Todos estão em dificuldade. Estamos praticamente há 1 ano. Tem lugares que está praticamente há 1 ano sem trabalhar, sem ter renda. Então eu acredito que, lógico, tendo todas as medidas de segurança, higiene, reduzido, né, no local de trabalho, eu acredito que dê sim para continuar esse projeto. Então eu sou totalmente favorável, porque os comerciantes, lojistas, enfim, não aguentam mais. Só se prevenir e voltar a trabalhar, porque alguns estão trabalhando e ficam na ilegalidade, correndo risco de ser multado. Então, por que não legalizar e todos voltarem a trabalhar? Claro, repito, nas medidas de segurança e bem reduzido, com o pessoal reduzido nas lojas, no comércio, enfim. Obrigado a todos, essa é a minha opinião. Projeto continua em discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Amarildo. Vou fazer uso da tribuna, se o senhor me permite. Positivo. Vou fazer uso da tribuna porque fica mais distante para mim poder tirar a máscara, senhor presidente. Olha, esse projeto, o número 6 aqui do Valgrana, o ano passado, eu já solicitei aqui uma audiência pública, nós fizemos junto aos comerciantes aqui, no qual eu também sou favorável que se abra o comércio. E aí então, vieram aqui vários comerciantes, lembra disso, senhor vereador? Quem estava na reunião, lembra disso. E o que aconteceu? Aqui nós combinamos várias regras para que fosse flexibilizado a abertura do comércio. Aí acontece que o quê? 1 semana a coisa foi bem. E depois, pessoas que estavam aqui se esqueceram do compromisso. E se alguém falar, bom, eu pelo menos não ouvi, que ninguém foi multado na gestão do ex-prefeito, do Minguira. E nessa também, até onde eu sei, ninguém foi multado também. E acho que nem deve multar mesmo, só acho que tem que fazer um trabalho, acompanhar e de fiscalização mais próximo. E aquele que realmente não cumprir, que seja punido. E aí então aqui o Valgrana pede, já estou citando o seu nome, Val, que é para você ter o direito de resposta, tá? Ele pede aqui que se flexibilize para outros setores, né? Que ele deixa bem claro aqui, no parágrafo único, ó, os serviços e atividades relacionados nesse artigo deverão seguir as recomendações de biosseguranças expedidas pela Organização Mundial de Saúde, a OMS,
e ainda dependerão de pareceres técnicos dos órgãos municipais competentes relativos a cada área de atuação. Não precisava ter colocado esse parágrafo, Val, que se colocar esse parágrafo, o seu projeto não tem sentido. Porque se a gente for seguir a OMS e a prefeitura, a gente vai deixar o seu projeto seguir o que está acontecendo, com todo respeito. Não precisaria, né? Mas tudo bem, colocou aqui. Então, para vocês saberem que todas essas flexibilizações que nós estamos pedindo aqui vão seguir regras. E que eu sou a favor que se flexibilize. E aí, então, o nobre vereador Chapéu veio e colocou aqui, abre as igrejas, né, os templos, obedecendo às regras, né, que a prefeitura também coloca. E depois veio o Paulo Henrique e colocou uma outra emenda, pedindo para abrir os escritórios, empresas, segmentos de advocacia, contábil, imobiliário, corretagem, seguro. E aí nós temos já no Facebook o pessoal reclamando do centro comunitário, que eles querem que abram também, porque eles querem praticar ali atividade de zumba e tal. Eu sou a favor que tudo isso abra, desde que cada um saiba qual é a sua parte de compromisso dentro dessa abertura. Nós sabemos que tem muito comerciante que não está cumprindo com isso daí. E no momento mais difícil da pandemia, né? No momento que está morrendo, está matando de verdade mesmo. Nós sabemos, eu sou a favor do projeto, sabemos que vamos votar um projeto aqui, né? Porque eu acho que o pessoal tem que trabalhar, mas sabemos que cada um tem que arcar com as suas responsabilidades. Eu tenho ido em mercados aí que já não limpa mais o cestinho, que já não limpa mais o carrinho, que o álcool em gel fica ali no canto, usa se quiser, o distanciamento social não existe, aquela contagem de 30% para entrar no mercado também não existe. Então, ontem eu peguei uma fila num mercado aí que tinha no mínimo 20 pessoas, era 5 filas. Não precisa falar muito, vamos falar do banco aqui, as filas que tem no banco. Então, se vai fazer, tem que fazer para todo mundo. Então, o que a gente está reclamando aqui nesses projetos? É que estão cerceando o direito de alguns comerciantes, e deixar claro que isso não foi feito nem pelo prefeito Minguili e nem pela prefeita Ivana, isso vem lá de cima, mas eles estão cerceando o direito de trabalhar de alguns comerciantes e estão abrindo para outros. E muitos desses comerciantes que estão trabalhando não estão obedecendo às regras. Então, Val, eu sou a favor que abra sim, mas eu sou a favor que se haja também com rigor da lei, que aquele que não estiver cumprindo com a sua obrigação, que não estiver lá com álcool em gel, que não estiver obedecendo a contagem de 30%, que são aquelas pessoas que é para entrar no estabelecimento, que não estejam obedecendo o distanciamento, que eles sejam punidos. Que já que a gente vai dar o direito, ele tem que entender. Agora, que seja punido também o banco e que seja punido o mercado. Que não vai lá punir o bar do Pintadinho, não vai lá punir o bar do Ailton, o bar do Valmir. Não, tem que punir todo mundo que tiver errado. E deixar o povo trabalhar. Agora, se eu for numa situação em que eu vejo que ali, aquele comércio não está obedecendo, né, o distanciamento, não está obedecendo as regras, eu visto a minha máscara e vou para outro comércio. Então, cada um tem que saber onde está entrando, gente. E o momento é crítico, não adianta falar, olha, isso não vai acontecer comigo. Nós estamos perdendo aí amigos, famílias estão perdendo entes queridos aí. Essa doença ela veio para matar. Tem gente enganando que está tomando as medidas cabíveis, e tem gente enganando que não tem a doença, e a doença não está enganando, não. Ela está matando. Então, eu acho que o projeto, eu sei que a prefeita vai enfrentar na justiça o mesmo que o Minguili enfrentou, mas eu acho que tem que abrir para todo mundo tem que trabalhar, entendeu? E cada um tome seu cuidado, porque a coisa não é para brincar, não, veio para matar mesmo. Né? Quem está achando que isso é brincadeira, está enganado, viu, gente? Sem mais, senhor presidente. Em discussão? Com a palavra, a vereadora Ângela Vermelho. Presidente, nobres colegas, eu pedi para o Val para mim assinar esse projeto com ele, porque os comerciantes, eu venho pagar as contas no banco, todo dia estou aí no comércio, eles já tinham me pedido para fazer isso. Aí o Val fez e eu pedi esse direito para poder assinar e ele me autorizou. O comércio está difícil, gente. Só que nem o nosso colega Marildo falou, cada um é responsável das suas atitudes.
Se na minha empresa, na minha oficina, independente que eu já tenho esse direito adquirido antes dessa lei, eu tenho que seguir minhas regras. Se um cliente que chegar lá dentro tiver sem máscara, eu não vou deixar entrar. O álcool está lá para ser usado. Então, cada um seguindo o seu, todo mundo vai conseguir trabalhar. E outra coisa, hoje as escolas particulares voltaram. Meus netos foram para a escola hoje. Quantas criancinhas felizes por estar na escola hoje, gente? Porque eu sei o quanto é duro. Eu e o Adriano participamos de uma reunião com o Ministério Público. As donas de escola particulares choraram perante a promotora e o promotor, porque eles tiveram que mandar um monte de gente embora, e se continuasse desse jeito, eles perderiam todos os alunos. É um risco, porque principalmente para essa P1 que está chegando agora, ela contamina sim mais crianças e pessoas até 30 anos. E ela está vindo com muito mais força. É duro falar isso, mas o comerciante, a empresa, a população vai ter que se fiscalizar a eles mesmos. Porque nós estamos fazendo esse projeto, votando favorável, dando a oportunidade da gente colocar o comércio trabalhar novamente, entendeu? Mas agora a consciência vai de cada um de vocês, porque nós estamos fazendo. E se não tiver a consciência, a fiscalização vai vir. E não só a fiscalização, e sim o que terá que ser respondido em relação da contaminação. Porque todo mundo está sabendo que nós não temos leitos de UTI, nós não temos mais respirador. Então, aí a consciência é de cada um. Sou favorável ao projeto, eu sei que o comércio está perecendo, e ele precisa voltar a trabalhar, porque é o pequeno empresário que sustenta a cidade. Concede uma parte, hein, vereadora? Olha, eu aqui me esqueci de falar dos professores. Eu entendo as escolas particulares, mas entendam os professores, por exemplo, da escola de Nar, que estão com mais de 1000 alunos lá. Vocês acham que esses alunos vão manter o distanciamento social? Então, o problema não está no aluno que a gente fala, não é que o professor não quer trabalhar. Esse aluno, se de repente ele contrai esse vírus, ele leva para casa, e lá em casa ele tem um idoso, ele tem uma pessoa que às vezes está vulnerável a essa doença. Então, essa discussão também sobre a educação, ela demanda um pouquinho, é uma coisa mais delicada, porque o particular são menos alunos, tem mais condições. O Estado ainda não tem condições de proteger seus professores e os seus alunos. Infelizmente, eu trabalho no Estado, Ângela, e infelizmente não tem. Eu entendo que um professor de uma escola particular, não vou citar o nome, ele me falou, Marildo, nossa escola, eu estou dando aula para 10 alunos, tem uma câmera me filmando, e o mesmo que eu estou dando para esses 10 alunos, os outros 20 estão vendo em casa o que eu estou dando aqui, e eu estou vendo eles ali no Team, que eles também estão assistindo. Quando que o Estado tem essa condição? Quer dizer, não adianta eu colocar ele ali dentro da sala de aula 1,5 metro longe do outro, depois no recreio está tudo brincando de pega-pega, um correndo atrás do outro. Então é complicado. A situação da educação também é uma situação um pouco mais complicada, né? E aí sim, essa volta às aulas, eu acho que tem que fazer uma audiência pública, falar com os professores da rede do Estado, não vou nem falar particular, vamos separar uma coisa da outra, porque o professor da rede do Estado está se sentindo muito desprotegido, e não só pela situação do vírus, está se sentindo desprotegido pelo governo, que é o pior, né? E acho que o secretário da Educação não entendeu em que situação está o professor e em que situação essas crianças vão levar, né, ou não, esse vírus para casa. Então, só essa colocação, Ângela, você entendeu? Mas eu acho que como o comércio se trata de adultos, né, cada um sabe onde vai entrar e como vai entrar, né? Sem mais, senhor presidente. Sim, nobre colega, sou a favor. E mais a favor do que, você sabe o quê? Eu acho que o governo deveria, sim, liberar a vacina para o professor e para o policial.
Continue em discussão. Vou descer meus comentários sobre esse assunto. Queria dizer para o autor do projeto, senhor vereador Valgrana e senhora vereadora Ângela Vermelho, que são as autoras do projeto, que hoje eu estive a manhã e a tarde toda entrando comércio por comércio. E você via a felicidade de cada funcionário, de cada dono de loja, sabendo que um projeto desse vai entrar aqui hoje. Então eu trago para o senhor Valgrana e para a senhora vereadora Ângela, que está fazendo parte do projeto, a felicidade de um pai de família que leva o seu ganha-pão através da sua empresa pequena. Essa coisa de área vermelha, tem alguma coisa que não encaixa em mim. Por quê? Eu estive visitando, quem o vereador Marido falou, alguns mercados. Não vou citar o nome, mas que barbaridade dentro dos mercados. Olhando aquilo lá, vereador Daniel Postinho, um formigueiro de gente. Agora eu pergunto para você, se o empresário do mercado, bem estabelecido, pode trabalhar, por que os pequenos, que na sua loja entra 3, 4, não podem trabalhar? Que regra é essa? Que situação é essa? Indústrias aí com mais de 1.000 pessoas trabalhando uma em cima da outra. Está levando aí sua empresa sem parar. Por que o comerciante pequeno não pode trabalhar? E o mais difícil, o povo está indo lá para Bauru comprar. Está indo para Bauru, os comerciantes falaram, chapéu, Bauru, a prefeita abriu e o povo está indo lá comprar lá, e nós estamos ficando aqui no prejuízo. Então, volto a falar, espero que todos os vereadores aprovem esse projeto, e pedir para os comerciantes seguir a lei. Qual que é a lei? Com álcool, gel certinho, igreja. Tem igreja que eu fui visitar, o pessoal usa luva ali na portaria para atender os fiéis, luva, álcool gel, todo bonitinho, e a igreja todo separado, certinho, pessoal. Nas igrejas que eu fui visitar, a gente vê lá como tem cuidado aí o pastor, o padre, com os irmãos. Então é importante que essa emenda que eu fiz, que foi aprovada, gostaria de agradecer aos vereadores que aprovou, pensando nas igrejas que esteja aberto também, porque a igreja é o local onde a pessoa vai ouvir o pastor, vai ouvir o padre e vai receber aquela palavra que vai fortalecer seu dia a dia. Então, a gente quer seguir a OMS, votando no projeto, mas que a fiscalização também fiscalize. E vocês, comerciantes, denunciem. Ligue na prefeitura para denunciar onde está sendo feito errada. Porque se muitos fazerem errado, vai prejudicar vocês mesmos do comércio e vocês mesmos funcionários. Então vocês se ajudam a fiscalizar. Liga para o vereador, acho que todos os vereadores aqui têm o seu celular, Facebook, denuncia quem está fazendo errado. Porque só juntos nós vamos tornar a cidade melhor. O povo ajudando nós a fiscalizar. Certo, população? E eu estou com meu celular disponível aí 24 horas, ligar para mim, vou ligar para a fiscalização, para denunciar quem está saindo fora da lei. Certo? Pessoal do Zumba também, que está cobrando o vereador Chapéu. Pessoal do Zumba, a gente vai fazer um ofício amanhã, através do nosso assessor, para encaminhar para a prefeitura, para estudar essa possibilidade também do Zumba, que é atividade física. Está fazendo certinho, tenho certeza aí que pode até se enquadrar, que é academia. Academia já está? Então, o que o pessoal do Zumba está me cobrando? Pedir para o assessor nosso, senhor Lucas, por favor, amanhã, o senhor entrar em contato com o centro comunitário do Antônio de Conte, que foi um centro comunitário reformado, um centro comunitário de primeiro mundo, caprichado, está lá, e as meninas do Zumba
quer usar o centro comunitário, pedir para o senhor, como assessor parlamentar, entrar em contato lá com o presidente do centro comunitário, Antônio De Conte, para estar liberando o centro comunitário para as meninas fazerem atividade física, depois que o projeto for aprovado. Tem a professora que nos procurou. Você pode fazer isso por nós, senhor Lucas? Então, as meninas do Zumba, aguarda aí que depois do almoço nós entramos em contato com vocês. O vereador Adriano do Postinho pediu para fazer votação nominal. Então, vou seguir o regimento. Vamos seguir o regimento. Artigo 236, os processos de votação podem ser, parágrafo 3º, proceder-se à obrigatoriedade a votação nominal para parecer do Tribunal de Contas sobre as contas do prefeito. Segundo, composição de comissões permanentes. Terceiro, todas as proposições que exijam quórum de maioria de 2/3 para sua aprovação. Por isso, nobre vereador, eu indefiro o seu pedido. Não cabe no terceiro, senhor presidente? Votação englobada. Quem for favorável, permaneça assim como se encontra. O projeto foi aprovado por unanimidade. Agora segue para o executivo. Explicação pessoal. Valgrana. Senhor, tem 3 minutos para explicação pessoal. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, hoje deu início, como disse o Adriano, na vacinação das pessoas com 90 anos. No próximo dia 15 de fevereiro agora, começa a vacinação das pessoas acima de 85 anos. Também vai coincidir com a segunda dose. Questão de ordem, senhor presidente. Aqui eu estava citando o nome do Adriano, ele estava aí com você, então eu vou voltar de novo. Senhor vereador, gostaria que o senhor restabelecesse o tempo do nobre vereador Valgrana. Como o Adriano comentou, hoje começou a vacinação para as pessoas acima de 90 anos. Conforme o cronograma, a partir do dia 15, deve começar acima de 85 anos. Isso vai bater já com as pessoas que tomaram a primeira dose. Então, eu vi, lógico que, por exemplo, a gente sugere, eu vi Botucatu fez um negócio muito legal, porque é muito melhor você ficar numa fila de carro com um idoso dentro do carro do que ficar no posto de saúde. Isso também gera aglomeração. Então, se Pederneiras tivesse condição de fazer o drive-thru também para vacinação, eu acho que seria o melhor do mundo. Eu tenho meu pai de 88 anos quase. A partir do dia 15 eu tenho que levar ele para vacinar. Se tiver o drive-thru, eu preferia. Porque, assim como a gente sabe, o pessoal da saúde está se virando nos 30. A demanda é grande. E não consegue ter um atendimento ágil.
Então, há aglomeração no posto. Esses dias eu passei no posto de saúde, que começou a vacinação, tinha uma aglomeração lá. Não estou aqui buscando culpado e nem dizendo, é a realidade. Então, se a gente buscasse alternativa, seria importante. Eu acho que essa do drive-thru é uma excelente alternativa que foi feita na cidade de Botucatu. Bom, também gostaria que a prefeita Ivana sancionasse urgente esse projeto. E aí, como disse o Amarildo também, a volta às aulas. Veja, por exemplo, eu sou pai de uma filha de 10 anos. E tenho dentro da minha casa um pai de 88 quase e uma mãe de 83. A criança, ela tem um organismo que nem sempre o Covid prejudica. Mas, veja, por exemplo, a situação. A minha filha convive com meus pais. Então, eu levando a minha filha para a escola, eu posso trazer Covid para os meus pais. Então, é complicado. E aí a gente vai, né? Ah, tá bom. Cuidador pode tomar vacina. Eu sou cuidador. Então, o ideal é se tivesse vacina para todo mundo. Tivesse vacina para o professor, né? Então, Marildo falou do projeto, também que não adianta que as pessoas não respeitam. Aí eu acho que, por exemplo, a gente tendo a flexibilização, cabe à prefeitura fazer a fiscalização. Então eu acho que, por exemplo, nós poderemos, eu já tive reclamação de algumas empresas que falta álcool gel, tá certo? E aí eu fui falar até com o dono da empresa, né? Então, gente, eu quero encerrar as minhas palavras, agradecer à Câmara, que mesmo com discussões divergentes, nós chegamos no consenso e chegamos no nosso objetivo. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Adriano do Postinho. Senhor presidente, posso usar a tribuna? Positivo. Senhor presidente, usar os 3 minutos aqui, até mesmo para a gente poder fazer uma fala final, referente aqui ao projeto que foi apresentado, junto às suas emendas, só para poder reconsiderar a emenda que foi proposta pelo senhor, referente aos cultos e missas, né? Ele é algo previsto dentro do decreto que a prefeita colocou, mas sempre vale ressaltar, tudo aquilo que reforça para positivo, ele é muito importante. Colocar aqui a fala do vereador Marildo, achei muito importante. Olha só, gente, qual que é o parecer? O parecer da comissão, ele veio no intuito de corroborar para que ele tivesse uma maior efetividade dentro da nossa comunidade. Para que na hora que isso for aplicado lá na cidade, ele tenha a anuência de todos e o consentimento de todos. Então, forcei para que isso pudesse ser viável, até mesmo para a gente poder abranger de uma forma melhor, para que a gente não caia daqui 5 ou 6 minutos naquela questão do, cassou aquela votação. Mas, como foi dito aqui, a gente vem, a gente argumenta, mostra os nossos argumentos, não foi viável? Ok, vamos continuar votando, sem briga e sem nada demais. Então, estamos aqui. Mas, a fala que a vereadora Ângela colocou, eu acho importante. Cada um tem que fazer sua parte. Não estamos dessa fase, que nós estamos na fase vermelha, à toa. Estamos porque ainda vemos festas, estamos porque ainda vemos aglomerações, e de muitas. Temos que fazer as denúncias, porque são 3 ou 4 pessoas que estão fazendo a fiscalização, 5 no máximo, e não dá conta. Temos a atividade delegada, que foi expandida, que estão colaborando, mas a multiplicação, esse boom que nós tivemos aqui em janeiro e fevereiro, ele é devido às festividades do Natal e do Ano Novo. Ele é totalmente consequência das festividades, das pessoas terem se aglomerado. Então, com certeza, acho que a gente não pode deixar um pequeno comerciante desamparado. Realmente, tem que colocar a comida dentro de casa.
mas entendam todos, o pequeno, o grande, o médio, aqueles que já eram privilegiados ou aqueles que estão entrando nesse momento. Se nós não fizermos a nossa parte sanitária, higiene, lavagem das mãos, álcool gel, entre todas as outras coisas, a fase vermelha pode persistir. E de repente nós mesmos aqui, que temos familiares, podemos vir a infelizmente não tê-los. Em questão da vacinação, algumas estratégias estão sendo montadas, nós temos a questão do drive-thru, que já está em funcionamento também, para algumas pessoas que precisam. Também acredito que deva ser feito em massa. Manaus tomou uma postura de vacinação muito interessante dentro do ginásio de esportes, então você tem vários anotadores, vários aplicadores, então a fila não é persistente. Então vamos ver quais serão as medidas cabíveis aí diante da secretaria. Ao vereador Chapéu, que me fez o questionamento do requerimento, lá de Guaianais, infelizmente eu não posso responder porque é uma resposta técnica, vereador, então depende da secretaria de falar. Eu posso fazer uma colocação para o senhor, que faz 2 semanas que eu estou indo às sextas-feiras lá, acompanhando a doutora Deia, a qual tem feito atendimento às sextas, mas não posso te afirmar dos outros dias, pois não estou lá presente como enfermeiro, nem como corpo docente, ok? Como corpo técnico. Obrigado. Peço para o vice-presidente fazer uso do assento, que eu vou usar a tribuna da Câmara. Com a palavra, o vereador Chapéu. Gostaria de informar para a população que o vereador, se eu entendi errado, que ele disse que tinha que reunir o executivo, reunir o judiciário e reunir o legislativo, vereador Adriano Postinho. Isso foi o que eu ouvi dele lá, que deveria ver esse projeto antes, foi isso que falou Adriano, reunir o legislativo, o executivo e o judiciário, os 3. Então, vou responder para o vereador Adriano e para toda a população de Pederneiras. Vereador Adriano, eu fui questionado no centro da cidade sobre o problema dos comércios. E o que aconteceu, vereador? A prefeita, ela fez reunião com o senhor, salvo engano, com outros vereadores, que nós vimos no Facebook lá. Vereador Adriano, vocês fizeram até foto lá com vacina. Eu acredito que tenha conversado sobre o Covid. Ou não teve? Não teve essa reunião? Eu vou pedir um direito de resposta depois e aí eu vou falar. O senhor está equivocado na sua colocação. Primeiro, o senhor não estava presente para saber o que foi dito ou não. Então, tudo bem. Aí acontece, não sei se o senhor estava certo, né, junto com essa decisão aí de fechar os comércios junto com a prefeita. O legislativo está de portas abertas para chamar, para se reunir, discutir esse problema. Como nós não foi chamado, nenhum dos vereadores aqui não foi chamado, por isso o Valgrana e a Ângela tomou essa decisão de colocar esse projeto para estar flexibilizando os comércios dentro de segurança. Então, se tivesse chamado os vereadores, presidente da Câmara Chapéu, com certeza eu ia convidar todos os vereadores, sentar, conversar e dialogar sobre esse assunto. Como nós não fomos chamados, aí o projeto está saindo aqui. Agora vai descer para a prefeita e aí vamos ver o que a prefeita vai fazer, se ela vai sancionar ou não, certo? Então, é por isso que foi tomada a decisão aqui pelos vereadores. Dizer para o Cocito está meio brabo lá, sobre os buffets, né, Ângela? O Cocito está brabo sobre os buffets. Então, Cocito, estamos conversando aqui com o pessoal sobre esse assunto dos buffets em Pederneiras. Estou trazendo aqui as suas reivindicações que não está no projeto. Mas vamos estar aí conversando com os vereadores. O que você acha, Adriano? Abre os buffets ou não, Adriano?
Então vamos estar conversando, tá bom, Cocito? Um abraço para você e para todo o povo de Pedreneira. E quero agradecer todos os nossos assessores da Câmara aqui, que têm fazendo um trabalho muito importante para que essa Câmara anda sem dar muito problema. Não vou falar o nome dos assessores, são poucos, são bem pouquinho, bem menos do que outras presidências. Nós não vamos falar o nome, mas eu quero agradecer o pouquinho que tem de assessor aqui, capacitado para a mesa diretora, está levando a Câmara Municipal aí já para o 2º mês. Sem mais. O vereador Chapéu reassume a presidência. Pela ordem, senhor presidente, gostaria do direito de resposta. Positivo, novo vereador Adriano. Vou usar a tribuna. Senhor vereador, respondendo aqui o seu posicionamento, primeiramente, seu posicionamento foi extremamente inadequado para uma postura de um presidente. O senhor vir aqui na tribuna e falar que eu estava presente... Vereador Adriano, eu não estava aí como presidente, eu estou aí como vereador. Tudo bem. Então, senhor, por favor. Postura de um presidente. Não, eu sou um presidente aqui, aí eu sou vereador. Tá bom. Então, a sua postura como vereador não está adequada. Porque se o senhor não estava presente naquele devido local, como que o senhor pode sugerir um tipo de conversa que talvez nem tenha existido? Nós estávamos num local onde eu sou funcionário da saúde e batemos uma foto fazendo uma primeira vacina, que era o anseio da esperança, era o primeiro luz de esperança que chegou para a nossa cidade. Alguma vez você viu qualquer vereador que esteve aqui presente ir contra a população de Pederneiras? Podemos divergir de ideias, mas todos somos a favor da população de Pederneiras. Ninguém aqui é contrário a um cidadão ou um comerciante, a um vendedor. Todos aqui estamos apenas para poder dar as opiniões boas, prósperas, mesmo que elas sejam divergentes umas das outras. E isso é uma coisa que eu sempre tive, foi respeito com os 9 vereadores aqui, independente da gente concordar ou não concordar nas nossas posições. O senhor sabe disso, que o senhor está 3 mandatos aqui comigo, nós já tivemos várias divergências, porém sempre de forma muito respeitosa. Então, todas as vezes que eu estive ao executivo ou junto a outras pessoas, sempre foi para agregar e nunca para diminuir. Então, deixo aqui a minha colocação de que tudo aquilo que eu posso fazer para a população, seja através do legislativo, ou seja através de um convívio com o executivo, é para que a gente possa ser próspero, é para que a gente possa somar, e jamais para a gente poder diminuir, e jamais para poder diminuir a possibilidade de alguém poder alcançar um objetivo maior. Então, peço aqui que toda vez que for se referir, não apenas a mim, como vereador, se refira de uma forma sempre positiva, e ninguém aqui jamais vai desejar o mal de ninguém. Então, todas as minhas conversas junto ao executivo é para que a gente possa ter uma cidade mais próspera e mais feliz. Tenho certeza que ao tempo nós vamos firmando relacionamentos junto ao executivo, assim como o senhor sabe que eu firmei também junto ao Vicente, que era o ex-prefeito. Sempre que eu pude contribuir com ele, contribuir, assim como fiz com o Daniel, assim como fiz com o Vicente, assim como farei com a Ivana, porque eu acho que a nossa imparcialidade para com o município ela tem que ser exemplar. Obrigado. Dizer para o vereador Adriano Postinho, respeito a sua colocação e tenha sempre o meu respeito. Quando precisar levar informação para o povo, nós vamos levar. A sessão está encerrada. Boa noite a todos.